jovens realizados e muito bem-sucedidos. Mas nem essas pessoas estão livres dos problemas. Muito pelo contrário, o transtorno do pânico atinge normalmente jovens entre 21 e 40 anos, na sua maioria muito bem-sucedidos. Na reportagem de hoje do Consulta ao Doutor, nós vamos saber mais um pouco sobre o transtorno do pânico. Acompanhe! Transtorno do pânico. Ninguém nasce com ele. Na verdade, é adquirido com o tempo. A doutora Priscila Gasparini nos recebeu em seu consultório e explica o que é o transtorno do pânico. Nós estamos aqui no consultório, vamos supor que entra um ladrão aqui. O que acontece? Nós vamos ficar em posição de alerta, nosso corpo vai ter reações de medo, a pupila dilata, o coração dispara, a gente vai suar, vai ter medo, né? Então, o ladrão vem, assalta, vai embora, enfim. A gente se acalma, em 2, 3 dias a gente está normal, né? A situação de pânico, o transtorno do pânico, a pessoa tem esses sintomas sem que haja essa causa. Então ela começa a ter situações de medo, o corpo se prepara para esse medo e não existe a causa. Então é uma confusão mental muito grande. O interessante é que o transtorno do pânico atinge jovens em idade muito produtiva, bem-sucedidos e reconhecidos. Pessoas que não sabem lidar com os erros e se preocupam demais com problemas do cotidiano. Não conseguem se desligar das atividades profissionais. Em muitos casos, procuram ajuda quando a situação já está muito grave. As pessoas relutam um pouco para aceitar os problemas emocionais, né? Quando é físico é mais fácil, tá aqui, vou tratar e ponto. O emocional sempre requer uma atenção melhor, né? Você tem que fazer um diagnóstico mais preciso. O que acontece? O pânico vai desenvolvendo um medo irracional. Então vai ter uma hora que ele não consegue lidar com aquilo. Várias vezes eles param em pronto-socorros, então eles fazem um monte de exame, não detectam nada fisicamente, só que tem um problema. A crise dura de 5 a 20 minutos. Então quando ele chega no pronto-socorro, até ser atendido, aquela demorazinha que sempre existe, a crise já passou. Então o médico não tem condições de verificar ele em crise para ter um diagnóstico na hora, é isso. Então começa a fazer um eletro, a pessoa não está bem e tal. No fim os exames não dão nada. Então leva um tempo e com esse tempo a crise vai agravando. Aí quando esse medo se torna irracional, que ele não consegue enfrentar situações, ele tem medo de sair de casa, ele tem medo de dirigir, ele desenvolve vários medos, aí sim ele vai procurar ajuda. O lado emocional muitas vezes não é levado a sério pelas pessoas. Na verdade, acaba ficando de lado, já que o problema não é de fácil percepção. São situações do coração palpitar, começa a ter crises de suor, né? A pessoa não entende o que está acontecendo, ela não consegue se concentrar, ela vê que está começando a ficar alguma coisa diferente, né? E até ela procurar ajuda, leva um tempinho, porque a pessoa procura ajuda quando existe alguma dor, alguma coisa física, né? É difícil a pessoa falar, eu estou com um problema emocional, eu preciso ir a um psicólogo, né? Então, a gente pede bastante atenção se há uma mudança emocional aí para que a pessoa logo no início procure ajuda. Quanto antes o tratamento é mais fácil. O tratamento é realizado para buscar o equilíbrio, preparando o paciente para enfrentar os limites e os problemas do cotidiano de uma maneira menos estressante. Na hora da crise, é preciso manter a calma e evitar medicação sem prescrição médica. Cuide-se bem e procure um médico em caso de dúvida.